o Senhor trouxe ao meu coração algumas perguntas, alguns questionamentos. E aí eu pergunto para mim, para você, como que nós estamos nos preparando para a volta de Jesus? Como que está esse preparo? O que a gente tem feito? O que a gente tem planejado? O que a gente tem colocado no lugar aonde é o lugar do Senhor? Estamos lutando para viver uma vida segundo a vontade de Deus? Aquilo que agrada ao Senhor? Aquilo que é da vontade dEle? Aquilo que vem dos céus? Aquilo que é do reino? Como que nós estamos fazendo isso? E quando eu faço essa pergunta, eu faço para mim também. Eu me coloco no mesmo barco. E nos evangelhos, há algumas parábolas que falam a respeito de como será e de como nos preparar para essa volta de Cristo. E tem a parábola da figueira, a parábola do servo bom, do servo mau, a parábola das virgens, das 10 virgens, e a parábola dos talentos, entre outros. Mas hoje a gente vai se concentrar nessa daí, que é a parábola das 10 virgens. E pensando sobre isso, refletindo sobre isso, orando sobre isso, o Senhor trouxe muito ao meu coração isso, porque às vezes a gente, como o Gui falou aqui no início, muitas vezes a gente toma o lugar de Deus, faz tantas coisas no dia, na nossa vida, não que não possa, não que não seja importante, não que eu estou invalidando o que você gosta de fazer, os seus interesses, até porque todas as coisas louvam ao Senhor. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Todas as coisas louvam ao Senhor. Então, tudo o que a gente faz, ou pensa, ou o que está fazendo, tem que louvar ao Senhor. Não é que você tem que deixar de fazer os seus afazeres, ou tem que deixar de gostar, a não ser que não esteja glorificando o nome do Senhor. Aí você tem que parar de fazer. Aí você tem que parar hoje. Ou pedir ajuda para alguém que te ajude para parar agora. Mas, caso contrário, todas as coisas têm que glorificar ao nome do Pai. E essa parábola, ela só se encontra no livro de Mateus. Só fala lá no livro de Mateus, a parábola das 10 virgens. E Jesus contou essa parábola poucos dias antes dele ser crucificado. Ele contou essa parábola para o povo, antes da sua crucificação. Então, vamos abrir lá em Mateus 25, do 1 ao 12. Olá, Cris, não vai ler o 13 agora? Não. Até o 12. Acho que eu vou virar esse ventilador. Enquanto vocês acham aí, Mateus 25, do 1 ao 12. Enquanto vocês vão achando aí, a parábola nada mais é do que uma narração. Uma narração que vai transmitir alguma coisa importante através de analogia, de comparação, para ser explicado. E era usado coisas da época. Jesus usou coisas da época para fazer uma analogia, uma comparação para que pudesse contar essa história. Todos acharam? Amém? A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou loucas em algumas versões, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas do sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo! Sai ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos
de vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que nunca vos conheço. Essa parábola é uma parábola contando como que vai ser nos dias que o Senhor voltar, na volta de Cristo. E Jesus usou essa analogia para explicar a volta dele. O que era o pano de fundo que acontecia na época? Na época era de costume o cortejo matrimonial. Acontecia naquele tempo. E eram 3 coisas que aconteciam. Então, de acordo, era feito primeiramente um acordo legal entre os pais dos noivos. Eles faziam um acordo: não, meu filho vai casar com você, minha filha. Eles acertavam o casamento ali do casal e eles faziam uma procissão. Juntava aquele povo todo, o noivo e os convidados, iam até a casa da noiva. Eles iam até lá. E depois, eles iam, no retorno desse grupo, para a festa na casa do noivo. E, por fim, a festa propriamente dita. Então, Jesus ele usou essa segunda fase, que o noivo segue para a casa da noiva, onde a noiva está aguardando com as suas 10 virgens. Essas 10 virgens nada mais é que damas de companhia, as madrinhas de hoje em dia. Então, elas tinham que estar preparadas. O noivo ia, fazia esse percurso, depois voltava para a casa da noiva. Então, não sabia a hora que ia voltar. Eles iam a pé. Então, fazia aquela procissão, um monte de gente. Então, deveriam estar todas preparadas para que pudessem entrar na festa. Assim será nos tempos da volta de Cristo. Nós devemos estar preparados, porque nós não sabemos quando que vai ser a volta de Jesus. Primeiro ponto aqui. Todas elas começaram com boas intenções. Todas elas se prepararam, talvez não tão adequadamente, mas se prepararam para uma festa que ia acontecer. Todas elas tinham a lâmpada, todas elas tinham luz. Começaram com luz, todas, as 10. Mas 5 delas não se precaveram. Elas não levaram azeite extra. Porque na cabeça delas seria rápido, então não preciso levar. Eu já tenho a minha lâmpada aqui, então está tudo certo. Então, o que acontece? Por conta disso, ao longo do tempo, as suas luzes se apagaram. Começaram bem, mas não terminaram bem. Porque o noivo chegou e elas não tinham o azeite extra para poder acender a sua lâmpada. E assim acontece conosco também. Nós começamos bem, nós ouvimos falar de Jesus, nós recebemos a palavra dele, nós conhecemos esse nome maravilhoso que nos salva, às vezes através de um amigo, às vezes através de uma enfermidade, às vezes através de uma festa, às vezes através de, sei lá. Nós conhecemos a Jesus, nós decidimos segui-lo, mas ao decorrer do tempo deixamos as nossas lâmpadas se apagarem e ficamos sem luz. E começamos a andar segundo a vontade da carne. Não estamos mais no espírito. Porque luz e trevas não se misturam. Aqui está tudo aceso. Tudo aceso. Se você apagar, ali está escuro. Se eu acender uma vela ali no cantinho, vocês vão ver, porque vai iluminar. Luz e trevas não se misturam. E elas negligenciaram a fé delas. Elas negligenciaram entrar na festa. Nós, muitas vezes, negligenciamos a nossa vida espiritual. Como? Deixando de orar, deixando de estar em comunhão, deixando de ler a palavra, deixando de buscar ao Senhor. E isso nos afasta do Pai. Quebra a nossa interação verdadeira com o Senhor. Buscar de vez em quando não é buscar ao Senhor.
Fazer de vez em quando não é estar diante do Senhor. Tem que ter um compromisso. Já pensou se Jesus tivesse sido meio crucificado? Só metade dele? Só metade de nós seríamos salvos. Quem será que ia ficar? Obrigada, pastora. Então, perdemos a constância, assim como essas 10 virgens aqui. 5 delas perderam. Começaram bem, estava tudo bem. Porém, ao longo do tempo, como o Gui bem ministrou no começo aqui, as coisas do dia a dia tomam o lugar do Senhor. E isso coloca uma venda nos nossos olhos, escamas nos nossos olhos e tapa os nossos ouvidos para aquilo que realmente é importante. Segundo ponto. E as prudentes estavam sempre preparadas. Desculpa, as prudentes estavam preparadas. Quem são essas prudentes? São os crentes que estão sempre ali. Estou passando por tribulação, está difícil. Eu continuo firme e forte ali. Estou com dificuldade, eu estou cansado. Continuo firme e forte em oração. Não estou bem, eu não estou conseguindo orar, porque acontece, gente. Não é todo dia que a gente quer orar. Isso não vem da gente. Servir ao Senhor não vem da gente. Vem do Espírito Santo do Senhor. Tudo bem, não estou com força, peça ajuda. Peça ajuda. Tem bastante gente aqui na igreja que é muito comprometida. Os nossos pastores são exemplos de serviço. Hoje, eu conversando com a minha avó, para quem não sabe, minha avó está internada no hospital. Fui pedir até oração para ela. No hospital, e ela contando, né? Nossa, Cris, eu estou muito feliz que o pastor e a pastora veio aqui me visitar. E ela toda contente. Uma visita no hospital, mas que faz toda a diferença. Se eles tiram o tempo dele de sábado para poder... Foi sábado ontem, né? Para fazer uma visita no hospital, por que eles não vão tirar um tempinho para ir na sua casa? Aproveita e faz um cafezinho, bem gostosinho lá para o pastor e a pastora. Chama eles. Tem os líderes, tem as pessoas da sua célula também. Aquela pessoa que você confia para te ajudar a manter essa constância. Então, essas 10 virgens são os crentes de hoje, que permanecem, que estão com o seu azeite extra. Porque a nossa lâmpada, ao longo dos dias, ela vai se apagar, sim. A gente vai ficar cansado, sim. A gente vai ficar desanimado, sim. Porém, temos que ter o azeite extra. O que é isso? Palavra, oração, jejum, amigos, comunhão. Isso é o nosso azeite extra, que vai fazer com que a gente volte para os caminhos do Senhor. O problema aqui não é errar. O problema aqui é não estar prevenido, não estar junto com pessoas que vão te levar de volta para o caminho do Senhor. O segundo ponto aqui é que todas eram virgens, todas, as 10, independente de ter azeite extra ou não. Todas eram virgens, mas nem todas estavam realmente preparadas. Todas eram virgens, estavam todas lá para a festa, mas nem todas estavam realmente preparadas para aquele momento. Elas viviam de quê? De aparência. E o que acontece? Quando o noivo demorou para chegar, o que aconteceu? O despreparo delas foi mostrado, a vergonha delas foi mostrada. Assim, elas foram impedidas de participar da festa. Aí eu trago para hoje. Nós podemos vir ao domingo, todos os domingos no culto. E isso eu falo para mim também, não é só para vocês, é para mim. Podemos vir todos os domingos no culto, podemos participar de todas as coisas que acontecem aqui na igreja. Podemos estar em todos os GCs, podemos estar fazendo todas as coisas que aparecem. Mas, se o nosso coração não estiver preparado para esta volta de Cristo, nós vamos sim ficar fora da festa. Nós não vamos entrar no reino do céu. Já pararam para pensar o quão grave e tão importante é isso? Parece uma coisa simples, parece uma coisa corriqueira, passageira, mas como o Senhor fala aqui na palavra dele, todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, não adianta a gente viver de aparência, a gente se dizer crente, colocar uma Bíblia debaixo do braço ou o celular, que é hoje, né? Tem um aplicativo da Bíblia instalado no meu celular, inclusive eu tenho 7 instalados. Mas não ler,
Nem que seja um versículo. Tem dificuldade para ler? Não tem problema, ouça. Não orar. E quando eu falo estar em oração, não só necessariamente, claro que isso é importante, friso aqui, deixo aspas, você se ajoelhar. Você tem sim que separar um tempo de oração para com o Senhor. É o seu momento. Você não tem um momento com seus filhos? Você não tem o seu momento no trabalho? Você não tem o seu momento com seus amigos? Você não tem o seu momento de assistir sua série, de parar para comer? Tem que ter um momento para poder estar com o Senhor. Não sei quanto tempo é o seu tempo, não importa. O Senhor sabe. É melhor você fazer 1 minuto com qualidade de todo o seu coração do que 8, 10 horas só para poder falar, eu orei. Eu fiquei um tempo com o Senhor. Porque no grande dia, o nosso despreparo vai mostrar quem vai entrar e quem não vai. E isso eu falo não é para mostrar para ninguém, eu vou ficar. Você não tem que estar preocupado com o que os outros vão pensar ao seu respeito. Isso não importa. Porque nós vemos a casca. O Senhor vê o coração. Ele sonda os nossos corações e Ele sabe tudo o que a gente pensa e tudo o que a gente tem dentro do nosso coração, bem antes da gente sentir, porque Ele nos conhece, Ele nos formou. Então, não adianta viver de aparência. Tem que ser uma constância. E quando você perde essa constância, busque ajuda, não fique sozinho. Porque eu não estou falando de, como eu já falei, não estou falando de errar. Nós somos suscetíveis a erro. Somos seres que provêm do pecado. Mas Cristo nos deu uma oportunidade para podermos sermos salvos. Para ter essa oportunidade todos os dias. Todos os dias, quando você acorda, é uma nova oportunidade para você escrever a sua história junto com o Senhor. Sozinho vai ser livro de terror aí, conto de terror para você. Então, não vivam de aparência. Temos que viver como se a vinda dele fosse todos os dias. Estar preparado todos os dias. Orar sem cessar não é só se ajoelhar e separar esse tempo. Orar sem cessar, eu estou aqui, falando com vocês, mas dentro do meu coração, Senhor, que eu não fale besteira, que eu não fale nada que não seja da tua vontade, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Senhor, abençoa a tua igreja, dentro do meu coração. Você está trabalhando, você está falando com o Senhor. Senhor, multiplica meu tempo para que eu consiga fazer todas as coisas. É você estar orando o tempo todo, em todo o tempo, em todo o tempo. Isso é orar sem cessar. Não é você pegar e vou ajoelhar ali, vou ficar ali 24 horas, não vou comer, não vou beber, não vou fazer mais nada. Não é isso. Estar em espírito de oração o tempo inteiro. Estou indo trabalhar, eu estou em espírito de oração. Estou trabalhando, eu estou em espírito de oração. Estou brigando, nervoso, vou entrar em espírito de oração para não fazer coisa errada. Porque por nós cometemos muitos erros. Então, estar em oração sem cessar é isso. E quando a gente se prepara para essa volta, estar sempre vigiante, estar sempre esperando por essa volta, não tem que ser uma obrigação. Quando que a gente erra? A gente erra quando a gente acha que a gente tem que se santificar para ser salvo. Eu vou me santificar. Ou seja, eu vou ser bom porque eu preciso ir para o céu. Eu vou ler a Bíblia porque eu preciso ir para o céu. Eu vou orar porque eu preciso ir para o céu. Está errado. Está errado. Porque você está fazendo como uma obrigação. Isso a gente faz para trabalhar, porque tenho que trabalhar porque eu preciso ganhar o meu dinheiro, senão meu dinheiro não vai chegar. É diferente do nosso trabalho, é muito importante o nosso trabalho, mas a nossa salvação é muito maior do que isso, porque Jesus já nos salvou, Ele já nos deu a salvação. Então, nós somos santos porque nós somos salvos. Não quer dizer que você não tem que correr atrás. Mas não é o que você faz, ou eu faço mais, eu oro mais, então eu vou ser mais salvo. Nada do que a gente faz, ou pense, ou a maneira como a gente age, vai fazer com que Deus ame mais ou menos a gente. Ele só ama, porque essa é a natureza do Senhor. Justo, fiel, amor, esse é o Senhor. Ele é imutável. Então, a gente tem que se santificar, a gente tem que ser santo, porque nós somos salvos. E manter essa constância por amor. Ele nos escolheu primeiro. Não foi você ou eu que escolheu a Jesus. Ele nos escolheu primeiro. Quando ele se entregou naquela cruz,
fazendo aquele sacrifício, deixando com que o seu corpo sofresse, passando por medo, porque Jesus sentiu medo também, foi por amor, não foi por obrigação. Ele não tinha obrigação de fazer aquilo. Ele tinha a opção de não querer. Mas ele, em obediência a Deus, em amor a mim e a você, ele simplesmente se entregou. Então, por que a gente tem que fazer por obrigação? Então, muda, vira a chave aí. Faz uma metanoia, mudança de mente. Eu sou santo porque eu sou salvo, porque o Senhor me escolheu primeiro e o amor dele me constrange de tal maneira que eu não posso magoar o coração dele. Então, errou? Senhor, eu errei. Mas não é porque, nossa, meu marido vai saber. Nossa, meu pastor, não pode de jeito nenhum saber, porque eu sou líder. Os meus liderados vão saber. Não. Você errou, peça ajuda para a igreja. Peça ajuda. Você não é intocável. Nós não somos intocáveis. Nós somos seres humanos, como eu já falei, suscetíveis a erro. Busque ajuda. Busque sempre ajuda. Nunca esteja sozinho. Então, somos santos porque somos salvos. Não precisamos viver de aparências. Não precisamos colocar uma máscara que Jesus sabe que por trás o que tem. As pessoas a gente consegue enganar, mas a Jesus a gente não consegue. Ele conhece a gente na nossa essência. Ele conhece a gente no nosso íntimo, no nosso interior. Por exemplo, quem que é casado aqui? Quem quer casar? Ah, os noivinhos ali. Os solteiros também não querem casar? Um dia vai casar, gente. No dia do casamento, ou aquelas pessoas que estão esperando pelo casamento, ou quem é solteiro imagina casar um dia, você vai subir ao altar porque alguém te obrigou? Ou você vai por amor? Ou você vai esperar por aquele dia, se preparar? Como que você vai fazer? Como que vai ser seu casamento? Ah, eu vou casar, vou assim mesmo. Levantei com remela no olho, vou lá. Vai ser assim? Eu duvido, principalmente as mulheres, eu duvido que vocês vão desse jeito. Vai ser o ano. A Rafaela que está se preparando ali, ó, já começou desde o ano passado a se preparar para o casamento. Não é de qualquer jeito. Demanda tempo, organização, dinheiro, investimento. O que eu vou fazer, como que vai ser. E no dia, ela vai colocar a melhor roupa, ela vai colocar a sua melhor maquiagem, vai tudo. Então, é por amor. Por que então, nós temos que esperar a Jesus de qualquer maneira? Ó, eu vou contar um segredo para vocês não vão gostar muito de ouvir, mas o seu marido e seu esposo vai morrer. Ai, Cris, credo, vai. Eles não vão ser o seu marido e sua esposa lá no céu. Então, quem que é mais importante? Jesus, né? Seu marido, sua esposa, seus filhos, sua família, são preciosidades que o Senhor te concedeu. São bênçãos aqui na terra que o Senhor te deu para poder fazer um ministério que é a família, que estar em comunhão. Mas eles não são eternos. São eternos lá na glória, não seu marido. Marido, mulher, lá vai ser seu irmão. Mas você não vai ser casado para sempre. Então, por quê que nós valorizamos mais do que a volta de Jesus, que vai ser algo tremendo, extraordinário, não tem comparação. Estar junto com Jesus, cear junto com Ele, sentar à mesa com Ele, poder conversar, colocar todas as suas dúvidas, viver num lugar onde a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, como que vai ser? Tem coisa melhor e maior do que isso? Não existe. Por isso, nós não devemos colocar nada no lugar que é devido ao Senhor. É dele, a glória é dele. Nós começamos a virar idólatras. Ah, mas não é só os católicos que são... Não. Nós também viramos idólatras quando colocamos coisas no lugar de Jesus, no lugar de Deus. E esquecemos que essa volta vai acontecer. Então, se prepare de maneira correta, se prepare de maneira com muito zelo, com muito amor, não por obrigação, não com peso e nem de aparência. O que os outros vão pensar ao seu respeito não é importante. Você viver uma integridade com Cristo é muito maior do que você buscar agradar as pessoas. Não estou falando para você ser um cavalo, tá? Não estou nem aí, os outros não têm que pensar o que eu faço, falo o que eu quiser. Não é isso. Porque você tem que pensar primeiro, vai agradar o Senhor? Jesus faria isso? Não é que você não tem que se importar em relação
aquilo que você faz, mas viva de uma maneira que Jesus faria. Então, é nesse sentido. Então, como é que a gente pode se preparar para essa volta de Cristo? Como que a gente faz? Eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer as coisas corretas, eu não posso fazer por obrigação, tenho que fazer por amor. Na verdade, não tem uma receita de bolo redondinha, assim, passo a passo, de como fazer. Não tem, mas tem algumas coisas que nós podemos fazer. Entre outras, que o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração, porque Deus fala de maneira individual com cada um. Eu estou aqui, mas o Senhor vai falar com vocês de uma maneira individual. Cada um sabe o que precisa fazer e cada um sabe o que precisa mudar ou acrescentar. É algo individual. E a gente sabe quando é o Senhor que fala. Então, algumas coisas que podemos fazer. Primeiro, que isso é muito importante, confessar e se arrepender dos nossos pecados. O pecado nos separa do Senhor. É a única coisa que nos separa do amor de Deus e que faz com que nós não possamos entrar na festa. Porque não adianta você ficar tentando se justificar. Mas eu faço isso, eu vou falar o meu pecado. Sempre falo, né, gente? Para vocês verem que eu tenho pecado também, tá? O meu pecado é ficar nervosa. Eu fico nervosa com muita facilidade. Eu não posso chegar lá no céu, no dia que Jesus estiver voltando, e falar assim, Jesus, mas também os filhos que o Senhor me deu, o Senhor sabe, né? 4 filhos, 3 de uma vez? Não dá. Por isso que eu fiquei estressada, por isso que eu xinguei. E o meu marido? Nossa, que ser casado é muito difícil. Eu não posso, gente. Eu não posso. Porque a culpa não é deles, a culpa é minha. Quem que é estressadinha? A culpa é de quem? As pessoas só fazem com você aquilo que você permite. Sabia disso? Não, mas a culpa é da pessoa. Não é, não. Você está estressado porque você quer. A pessoa começou a te irritar, você tem 2 opções. Ou você ir lá e brigar, dar uma de doido, ou você sair e deixar ela falando, depois você volta. Eu adotei a segunda opção. De vez em quando eu dou uns deslize ali, dou uma de louca ali. Sou ser humano, falho. Estou em processo. Mas, quando eu começo a ficar muito irritada, eu saio. Porque senão eu vou fazer aquilo que eu não quero. Porque, como Paulo diz, né? Aquilo que eu não quero fazer, eu faço e refaço. E o bem que eu tenho que fazer, eu não faço. Então, eu acabo saindo. Meus pensamentos, o Espírito Santo vai ministrando, lá vai acalmando. Porque se eu ficar, vai ter briga. Então, no grande dia, não adianta você tentar se justificar, tentar explicar o porquê que você estava fazendo aquilo. As portas vão fechar e você não vai entrar. Eu não vou entrar. Não tem justificativa. Não tem outro caminho. Não tem atalho. E se arrepender é diferente de ter remorso. Remorso, você faz tudo de novo. Por quê? Porque o remorso, você fica com vergonha das pessoas. Você foi descoberto no seu pecado. Então, você tem remorso. Poxa vida, eu não devia ter feito isso. Fui pego. Arrependimento não. Arrependimento causa uma dor profunda para a mudança. Eu entristeci o coração do meu Deus. Como? Magoando alguém que eu amo. Fazendo algo que não era para poder fazer. Falando algo que não era para falar. Estando em lugares aonde não era para eu estar. Compactuando com fofoca que não era para eu estar. Então, arrependimento causa transformação. Confesse. Não adianta também você só se arrepender, você tem que confessar. Você fica só ali, nossa, fiz errado, estou sofrendo. Não adianta nada, você não vai mudar, você não prestou conta para ninguém. Você vai fazer de novo, aí vira remorso. Chama alguém de confiança, para não virar fofoca. Sabe aquele negócio, olha, deixa eu te contar uma coisa. Sabe a irmãzinha ali, vou te contar uma coisa, para nós orar por ela. Está pecando assim, vamos orar. Não, gente. Ela não está querendo que você ore, ela quer fofocar. Não ouve, não. Não ouve, não, que você fofoca. Está pecando junto com ela. Então, confesse. O nosso pastor costuma falar muito, a gente ouve muito isso, principalmente para os casados. É melhor você confessar tentação do que você confessar pecado. Tentação, todo mundo aqui. Ninguém está livre de passar por tentação. Ninguém. Nós vamos passar por tentação. Até o pastor passa. Pastora, todo mundo. Ninguém está livre, Satanás está aí para isso,
para fazer você ser tentado, para ver se você cai. Então, confesse as suas tentações e se arrependa. Busque ajuda, como eu sempre falei, eu vou falar bastante isso, porque às vezes a gente acha que consegue sozinho. E às vezes, muitas vezes dá certo. E às vezes, não. E 2, aceitar a Jesus como único Salvador. Não é os seus filhos, não é o seu marido, não é o seu pastor, não é o seu líder, não são os teus amigos, os seus salvadores. Eles são instrumentos nas mãos do Senhor para fazer a obra. Mas não são eles que vão te salvar. Eles são canal de bênção, sim. Sejam gratos, honrem, sim. Abençoem, sim, mas a glória é do Senhor. Foi o Senhor que usou a vida de fulano de tal para me trazer aqui hoje. Foi o Senhor que, através do Espírito Santo, usou a boca daquela pessoa. Eu tenho os meus filhos porque o Senhor me deu. Ele é o meu Salvador. Ele é o único. Toda a glória é dele, porque a gente, para poder ser salvo, tem que crer em Jesus. E é só em Jesus, tá? Não tem terceiros, não. Terceiros é o Espírito Santo e Deus, é a Trindade. São esses. Fora disso, é procedência do mal. Número 3. Pela fé em Cristo e pelo seu sacrifício, receba a salvação. Deus te justifica. Não sei se você já se sentiu assim, tipo, ai, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não mereço. Realmente, gente, a gente não merece ser salvo mesmo. Se a gente for olhar o nosso histórico desde os primórdios, não merecemos, mas somos sim salvos. Não invalidem o sacrifício de Jesus naquela cruz. Ele sofreu, morreu na cruz, ressuscitou e está à destra do Pai por mim e por você. Então, Jesus te justifica. Ah, mas você era assim, assim, assado. Agora quer ser crente? Quero, e eu sou cristão, sou de Jesus e Jesus me justifica, e acabou. É nesse ponto que é para você não ligar para o que os outros pensam. É aí, tá? Encaixa nessa parte aí. Ele te justifica, ponto, e acabou. Número 4. Buscar o Espírito Santo. Buscar ser guiado por Ele. Estar sempre ouvindo a voz do Espírito Santo. Mas, para isso, é muito importante o primeiro ponto estar em dia. Primeiro ponto lá que eu falei, qual que é? Vocês não lembram mais, né? Arrependimento. Se não tiver em dia, não adianta, gente. Vocês não vão andar com o Espírito Santo. É a voz de outra pessoa, mas o Espírito não é. Lembra que eu falei que o pecado separa a gente da presença de Deus? É a única coisa. É outra voz. Vocês não vão querer saber de quem é essa voz. Não é do Espírito. Se você não tivesse arrependido dos seus pecados. Lembre-se, vamos pecar? Sim. Somos seres que pecam, mas somos justificados por Cristo. Ele que tem que nos governar. Pequei? Arrependo. Pequei de novo? Me arrependo. Estou pecando sempre no mesmo eu. Senhor, me ajuda, eu quero parar com isso. Está virando um pecado de estimação. Se arrepende. Então, para ser guiado pelo Espírito Santo, tem que ter arrependimento no coração. Tem que ser uma prática diária. Acho que nem diária, todo minuto. Para poder vencer o inimigo. Para poder vencer as tentações. Para poder fugir da aparência do mal. Porque os pratos vão vir. Se você não tiver sido guiado pelo Espírito Santo, como que você vai estar preparado para quando Jesus voltar? E se Jesus voltar agora? Como que vai ser? Como que você está? Como que está seu coração agora? Ah, mas Jesus não vai voltar agora, você sabe. Se de repente todo mundo já ouviu falar agora, assim, num piscar de olhos, falar de Jesus, que Jesus só vai voltar quando todos ouvirem falar de Jesus. Você não está em todos os lugares, você não é Deus. Como é que você sabe que Deus, a obra dele foi completa? Você não sabe. Então, busque sempre estar guiado pelo Espírito Santo, em todos os momentos, em tudo. Não tem área que não possa ser guiada pelo Espírito Santo. Em tudo. 5. Nunca perder a fé. O justo vive pela fé e não pelo que vê. Ah, mas eu não estou vendo nada acontecer. Não tem problema. Você não tem que ver, você só tem que crer. Ah, mas Jesus está demorando. Lembra lá as 10 virgens? Estou linda, maravilhosa, vou para a festa. Está demorando, vou dormir. O problema aqui não foi que elas dormiram, que elas cansaram. O problema é que elas não se prepararam, não tiveram uma fé o suficiente para poder achar que ele ia chegar logo.
Não perca a fé. Você não está vendo, você não está percebendo, mas o mundo espiritual é algo que a gente não vê. Então, tenha fé. Está difícil? Continua. Não está acontecendo nada para você, mas no mundo espiritual está. Então, nunca perca a fé. Jesus não está demorando. Ele vai vir no tempo certo, porque ele não erra. Ele é perfeito em todas as coisas. A sua função não é tentar adivinhar. A minha função e a sua não é tentar adivinhar o dia da volta dele. Ah, que dia que vai ser? Embora a gente faz isso de vez em quando, né? Oh, já aconteceu isso, aconteceu aquilo. Beleza? Você está atento, mas a nossa função não é essa. A nossa função é estar preparado, com fé de que ele vai sim voltar para nos buscar. Número 6. Viva sempre na expectativa, como se hoje fosse o último dia e que hoje é o grande dia. Ah, Jesus não voltou. Beleza, mas você estava preparado. Amanhã, da mesma forma. Hoje é o último dia. Agora é o último dia. Então, vou me preparar hoje, agora. Ou você sairia para uma guerra de qualquer forma? Vou lá, está tendo várias balas de canhão, vários tiros, sei lá quais são as armas mais fortes aí. Vou com o peito aberto, com a cara e a coragem, porque eu sou de Jesus. O que vai acontecer com você? Você vai levar um tiro na cara, você vai morrer. Ou talvez sei lá. Você vai se preparar, você vai para a guerra vestido para a guerra, você não vai para brincadeira. Assim é a nossa vida todos os dias. Não estou falando para você virar um louco, um lunático. Ai, eu vou ficar um bitolado. Não, tenha sabedoria. Busque sabedoria. Estar em oração, estar vigiando, estar sempre esperando o dia do casamento lá, ó, preparando as coisas, os preparativos, as lembrancinhas, o que eu vou servir, o que eu vou fazer, como que eu vou me vestir, o meu coração, eu tenho que estar com a pele boa, tudo isso. Então, eu tenho que estar com o meu coração bom, eu tenho que estar com o meu coração limpo, eu tenho que estar arrependido todos os dias, eu tenho que esperar por Cristo como se hoje fosse o último dia da minha vida, todos os dias. Amanhã eu não espero? Não, se ele voltar amanhã, você não vai. Ah, Senhor, mas eu fiquei preparado até hoje. Não importa, você não está preparado daqui 10 minutos, você não vai. Simples e objetivo. Ruim? Não sei, depende do ponto de vista. Lembra que não tem que ser por obrigação? Tem que ser por amor? Busque no Senhor, Ele dá todas as coisas, Ele faz todas as coisas. Então, a gente não precisa ter medo do grande dia, a gente tem que se alegrar. Porque vai ser um dia tão maravilhoso. Gente, você não vai ter mais dor. Só de poder falar, assim, pessoalmente, não que a gente não fale com Jesus através do Espírito Santo, mas de poder tocar, ter o privilégio de tocar com Jesus, comer com Ele, saber como Ele é, porque a gente imagina 1001 Jesus. Loiro, azul, grande, alto, lindo, feio. A gente imagina, mas a gente não sabe como Ele é. Mas melhor do que tudo isso é poder saber quem é ali, viver com Ele uma eternidade. Quer perder isso? Eu não quero. Por isso que eu dou vários tapas na minha cara assim, acorda, volta, pelo amor de Deus, porque não dá para ficar. E a gente tem que cumprir com esse propósito de tentar levar o maior número de pessoas com a gente. A gente não pode ser egoísta de querer falar assim, não, eu estou me preparando. Embora, todavia, entretanto, salvação é algo individual, nós devemos, sim, propagar a palavra de Deus. Porque, assim como as 10 virgens, 5 estavam preparadas e 5 não estavam, o que elas falam, as 5 loucas lá, 5 nécias, quando o noivo chega? Ei, me empresta um pouquinho do teu óleo aí, para que eu não fique sem luz. E elas respondem o quê? Não, a gente der para você, vocês vão ficar sem, e nós também, porque a quantidade que tem aqui é reserva para mim. Ou seja, eu estou aqui, gente, quero muito ir para o céu e que toda a minha família vá. Mas não garante que os meus filhos vão. Não garante que o meu marido vá. Salvação é algo individual. Eu ensino. Está aqui a minha herança do Senhor, os meus filhos. Mas eu ensino. Eles precisam buscar. Ensina o teu filho no caminho ao qual ele deve andar, para quando velho ele não se desviar. Mas tem que ser uma escolha deles também. Por isso que a gente tem que buscar também. Não adianta a gente falar, sabe aquele negócio,
faça o que eu digo, mas não o que eu faço, isso não funciona. Eu sei porque eu faço às vezes na minha casa. Tem que fazer isso, mas você não faz. Pronto, a pessoa faz o quê? Cala a boca, fica quieta. Eu vou falar, nada, estou errada. Então, para você ser o exemplo para o teu filho, para os teus amigos, para a tua família, que ainda não é convertido, você precisa fazer. Você precisa priorizar o reino. Você precisa priorizar a volta de Jesus. E você priorizar também a tua família. Não adianta também você ser uma pessoa, falar assim, priorizar o reino dos céus é diferente de você ser uma pessoa... como que eu vou explicar? Tem uma reunião familiar. A gente tem que priorizar, sim, o reino dos céus. Em todo tempo, a gente tem que dar testemunho. Mas eu vou ser um chato que eu não converso com aquela pessoa da minha família porque ele é um cachaceiro. Ué, você não peca? Como que aquela pessoa vai esperar o reino do céu se você não ajuda aquela pessoa? Você está se separando? Por quê? Você não tem que se assentar à mesa dos escarnecedores. Está fazendo coisa errada mesmo? Dá um copo de cerveja aí também, deixa eu ver como é que é esse negócio aí. Deixa eu experimentar. Ou então só segurar, só para socializar. Você não está bebendo, mas está ali. Não. É a oportunidade que você tem de alcançar a sua família, porque você não é intocável. Nós não somos intocáveis. Nós somos canais de bênçãos na mão do Senhor. Então, vamos fazer com que mais pessoas conheçam e aceitem a Jesus para que a gente possa esperar com alegria esse dia junto com a nossa família. Então, salvação é algo individual, cada um tem que buscar a sua. Mas a gente pode se ajudar. E vamos abrir lá em Efésios 6:14. Para a gente saber como que a gente se prepara. Caminhando para o fim. Efésios 6:14 ao 18. Todo mundo achou? Amém? Efésios 6:14 ao 18 diz assim: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse versículo simplesmente resumiu tudo o que eu falei. Estejam preparados, buscando, sempre, orando, sempre, porque a palavra do Senhor, a oração, nos aproxima e nos prepara para esperar esse tão sonhado dia que é a volta de Jesus. Agora vamos abrir lá em Tessalonicenses 5:23. Primeira, Tessalonicenses 5:23. Só falei um, né? Desculpa aí, gente. Amém? 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do vosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que eu e você possamos estar irrepreensíveis na volta de Jesus.
nós possamos estar totalmente preparados. E por último, gente, o último versículo, agora sim a gente vai ler o versículo 13 de Mateus 25. Mateus 25, versículo 13. Que diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, que em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite, que o Espírito Santo do Senhor possa nos governar, nos direcionar, para estar sempre vigilantes, sempre esperando pela volta de Jesus. Que nós não estejamos preocupados em adivinhar o dia. Isso não é a nossa função. Que nós estejamos preparados, irrepreensíveis, santos, purificados, não por obrigação, mas por amor. O Senhor nos escolheu primeiro. Ele já fez já começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Ouvir a palavra é bom, não é? O choro é de vocês hoje? Ah, pastor, essas palavras não estão dando não. Toda vez que a gente vem aqui, o pessoal fica puxando a orelha da gente. Porque Deus quer que a gente seja melhor. Deus quer que a gente tenha um 2023 diferente do que foi 2022. Deus está preparando para mim e para você um futuro de glória. Deus está sonhando que a gente pegue essa palavra e que a gente seja homens e mulheres que estão preparados para viver o sobrenatural de Deus. Não é bom? Imagina aí você chegar nos lugares e a presença de Deus chegar antes de você. É isso de você sonhar e pedir para o Senhor. A gente pode desejar um carro novo? Pode. Pode desejar ir almoçar na casa da Maria? Pode. Tem que esperar, irmãos. Coisa lá é boa, mas não é para todo mundo, não. Agora, irmãos, se o nosso coração não estiver buscando as coisas do alto, as portas não vão se abrir. Tudo começa no altar do Senhor. Tudo começa quando a gente fala: Senhor, eu preciso de Ti. Deus nunca pediu para nós que a gente seja perfeito. O que Ele pede para nós: esteja preparado para as mudanças, para as transformações que eu quero acrescentar na sua vida. Tá certo? Então feche seus olhos. Coloca aí as suas duas mãos no seu coração. E fala com Ele. Pede perdão para o Senhor. Deus, me perdoa, Pai. Eu quero mudar a minha atitude. Eu quero viver um ano novo diferente. Os pecados que eu cometi, os erros que eu cometi, Senhor, eu quero corrigir. Eu quero me arrepender. Eu quero ter uma postura nova, uma atitude diferente de tudo aquilo que eu vivi até hoje. Não importa, Pai, quanto tempo eu esteja na igreja. A Tua palavra diz que o meu coração precisa estar aberto ao agir do Espírito Santo. E hoje Deus, Ele falou conosco. O Teu Espírito de poder está neste lugar. Convida Ele aí e fala: Espírito Santo, vem aqui. Se aproxima de mim. Toma conta do meu coração. Diz para Ele: Espírito Santo, eu quero dar liberdade para o Senhor nessa manhã. Eu quero ouvir a Tua voz. Deus, eu quero Te ver. Eu quero sentir o Seu toque sobre a minha vida. Sabe, Deus, eu sou tão falho e limitado, porque falta mais da presença do Senhor em mim. Deus, eu sei que eu posso ser melhor se o Teu Espírito Santo tiver liberdade na minha vida. Eu sei que eu posso agir melhor se eu der liberdade para o Senhor falar em mim e através de mim. Diz para Ele o quanto você deseja experimentar o sobrenatural. Senhor, eu queria viver dias de um derramar da Tua presença, de um mover do Teu Espírito Santo, Pai, que me conduza a experiências novas, a momentos diferenciados. Pai, abre as portas do céu sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família,
Deus, toca o coração dos meus filhos. Não importa o que o mundo está fazendo, eu creio que se o Senhor tocar, Pai, eles serão transformados. Eu creio, Jesus, que se eu estiver cheio da Tua presença, eu vou transbordar. E esse transbordar vai alcançar a minha casa, Pai. Vai alcançar cada um que mora comigo, Deus, que trabalha comigo, Deus. Eles não vão resistir, porque da mesma maneira que o Senhor é irresistível para mim, o Senhor vai se mostrar irresistível para eles também. Não importa o coração, não importa a emoção, importa a presença de Deus nos enchendo a cada dia. Importa que Ele cresça e que a gente diminua, para que sejamos reflexos de Jesus aqui na terra. As pessoas não precisam ver a gente, elas precisam reconhecer Jesus em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, novidade de vida. Cristo em nós, céu na terra. Cristo em nós, paz estabelecida no nosso lar. Eu sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para que podeis alcançar o fim que desejo. Com o Senhor no barco tudo vai muito bem. Toma, Deus, a nossa vida nas Tuas mãos. Prospera os nossos caminhos, Deus. Abre as portas do céu sobre nós, que nós possamos ver a Tua glória, Pai, nesses dias, cheios da Tua presença, cheios da Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus.